na interpretação é a última palavra, que é o Supremo Tribunal Federal. E isso eu acho que é um ciclo. Pode ser que isso mude, mas que o mais importante é que a gente, que opere com direito, sejamos fiéis às nossas convicções. Defendam o que vocês acham que é o certo, principalmente se forem advogados, porque são os advogados que movem a máquina da justiça. E gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que estou à disposição, me desculpar se eu me excedi ou se eu falei demais, e será sempre uma satisfação conversar com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Tiago, pelas palavras. Viu? Convidamos para proferir a próxima palestra sobre o tema Desafios do Processo Penal, Diálogos quanto ao cumprimento da pena provisória. Dr. Fernandes Braga, advogado criminalista, professor universitário, coordenador do curso de Direito da FANEC, conselheiro da OAB, especialista em Direitos e Garantias Fundamentais, mestre pela UFRN, doutorando pela Universidade Autônoma de Lisboa. De antemão, quero agradecer a presença do Dr. Tiago Cortez. Antes de nós convivermos lá no Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, é um querido amigo, uma amizade que oriunda da Ordem dos Advogados do Brasil, mas que vamos levar a efeito para o resto de nossas vidas. Tenho muito apreço a qualidade e a blindagem do advogado Tiago Cortez e o amigo Tiago Cortez. Agradeço penhoradamente sua presença, irmão. Muito importante a sua fala, o seu discurso, que é um discurso crítico, sem levantar bandeiras. E isso é muito que eu prego com os meus alunos e por onde eu ando. Quero agradecer também os meus colegas advogados que vieram lá do estado da Paraíba, doutor Richard, doutor Alípio, doutor Matheus, os demais advogados que aqui se encontram, colegas que laboram conosco no dia a dia, doutor Maximiliano, que está nos prestigiando. Quero agradecer a presença do professor Noel Bastos, que está nos blindando aqui com a sua presença. Sempre uma mente brilhante, efetivamente brilhante. Quero agradecer toda a presença do alunado hoje, por mais que estamos nesse dia, há 3 dias aí, nessa situação caótica, que se tornou o Brasil em decorrência da crise do petróleo, mas é uma presença maciça no dia de sexta-feira. E por último, eu quero agradecer ao meu irmão S. Quaresma, mais uma vez aqui nos brindando, é professor da Universidade Paulista, professor da pós-graduação aqui. Os meus alunos, nossos alunos da pós-graduação, já observam que estão aqui ao flanco esquerdo. Temos aula amanhã às 8h30 da manhã, tá? Bem, irmão, eu agradeço, viu, a sua disponibilidade, deixar seus afazeres, é uma agenda hiperlotada e vir aqui conversar com a gente, sempre expor com maestria toda a sua história dentro do processo penal, 26 ou 27 anos já de advocacia criminal. Ou seja, você tem advocacia criminal que eu tenho de idade, então é muita estrada. Não falar nada não, o dedo está guardado. Bem, a minha fala hoje é uma fala de dificuldade que enfrenta o processo penal no Brasil. Quando montamos esse evento aqui para vocês, me veio na cabeça ainda retumbar a questão da pena executória. A exigência por parte dos tribunais superiores, quando se debruçaram de exigir que o cidadão cumpra a sua pena antes do trânsito julgado. E essa história tem um marco. Ela se inicia lá, ainda o finado relator Teori Zavascki, quando foi relator do habeas corpus 126.292. O Teori, finado Teori, ele deveria ter possivelmente brigado com aquela belíssima senhora que era sua namorada, quando da queda do avião, e aí ele veio com a historinha muito da safadinha de querer que o cidadão cumpra a pena antes de se esgotar toda a via recursal. E eu digo que é uma história muito safadinha e vou contá-la por quê. E os senhores, como acadêmicos de direito, profissionais do direito, advogados, senhores advogados, serventuários da justiça, das forças policiais, é importante que quando estamos dentro do direito,
devemos efetivamente nos afastar das emoções, dos crivos sociais, dos apelos emocionais, nos afastarmos da crítica da mídia. Eu assisto de tudo na televisão e ultimamente eu tenho assistido os Trapalhões da Globo News, por parte de 1h da manhã. E eu fico observando o quanto devaneios, quando se debruçam sobre falar dos casos que envolvem ações penais no Brasil, as mais midiáticas. Bem, o que é disso teoria? E aí foi acompanhado pela Corte Suprema, ou seja, pelo Supremo Tribunal Federal, de que o cidadão tendo a sua pena ratificada em 2º grau, ou seja, por um colegiado, já deveria dali o relator, em seu voto, preferir de que ele deverá cumprir imediatamente a sua pena. E a moção de apoio midiático e por parte da sociedade se dizia da importância de se exigir esse cumprimento. E foi uma guerra entre defesa e acusação. O problema é que da defesa estava, sim, as instituições primando pelo texto constitucional, lá do seu artigo 5º, e que do inciso diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito julgado. E esse culpado, ele tem uma chancela efetiva de culpabilidade, de se reconhecer a culpabilidade, lá no campo da responsabilização penal. É a sanção penal imposta pelo Estado, quando aquele desafiou as normas e as regras dentro do Código Penal. Abrindo um parênteses quanto a isso, ainda do julgamento da AP 470, enquanto estavam redimensionando a pena, uma das penas de um dos envolvidos, e confirmado a prerrogativa de função naquele momento, o relator era o ministro Luiz Roberto Barroso, na discussão de um redimensionamento de pena. E eu fico observando, naquela época o presidente era o eminente ministro Joaquim Barbosa. Doutor, está gravando, vai ficar eternamente a sua fala. Tá. Mas naquele momento, o Luiz Roberto Barroso estava redimensionando a pena de um dos condenados, no que tange ainda antes da reforma 288, que falava da formação de quadrilha e etc, etc. E aí, na construção da pena, o ministro Luiz Roberto Barroso começou a, no momento de redimensionar, na dosimetria da pena, ele trabalhava percentuais. 20% aqui na pena base, e aí eu aplico, já reduzo aqui 4 meses, 25% aqui no momento do reconhecimento das atenuantes ou agravantes, enfim. E ele foi interpelado pelo presidente à época, Joaquim Barbosa. E o Joaquim Barbosa, gentilmente, sutilmente, disse: ministro, de onde o senhor tira esses percentuais? Me diga onde tem no Código Penal esses percentuais. Que construção metamorfose que é essa que você constrói uma pena? Na verdade, ele se insurgia naquele momento porque o ministro estava aplicando percentuais e ia ficar abaixo do que teria sido condenado. E demais, era um redimensionamento, por incrível que pareça, através de um embargo de declaração, quando não é a finalidade que eu saiba. Talvez eu tenha desaprendido os embargos de declaração para redimensionar a pena. E aí o presidente da época interpelava o ministro Luiz Roberto Barroso de onde ele tiraria aqueles percentuais. E o ministro Roberto Barroso é um gentleman, mas ficou numa saia justíssima e não sabia responder o presidente Joaquim Barbosa. E o Joaquim Barbosa sutilmente direcionou ele, disse a ele à época que deixasse de pirotecnia, que não havia redimensionamento de pena no Código Penal quando tratar-se-á de percentuais. Não há nenhum canto do Código Penal. Naquele momento eu tive que reconhecer a altivez do ministro, ainda que não concordasse com a forma como ele abordou o seu papo na Suprema Corte. Mas o que eu quero dizer com esse momento da minha fala é que nós vivemos um momento muito difícil
no processo penal no Estado brasileiro. Vivemos uma época sombria dentro do processo penal. Imaginemos que o ministro da Suprema Corte redimensiona uma pena, e eu estou falando no ano de 2007. Foi a partir da AP 470 que nós começamos a vivenciar o que nós chamamos hoje de gravidade do ativismo judicial ou governo dos juízes. Quem vai falar muito bem sobre o governo dos juízes é o professor Rafael Giorgi, que aí fez uma construção da teoria dos sistemas baseado na própria teoria de Nicholas Luhmann. E não é verdade que aquela teoria se aplicara hoje ao nosso processo penal. Eu, indo do norte ao sul na construção da minha fala, fui novamente interpelado, Maximiliano, por um colega essa semana, de que arguiu um incidente de sanidade mental, fundamentou um parecer favorável do Ministério Público. O juiz acatou, mandou o cidadão à perícia, ao núcleo de perícias do Tribunal de Justiça, e exigiu de que a parte pagasse os honorários periciais, sob pena de revogar o incidente de sanidade mental. Eu fico imaginando, para os senhores que ainda não estão no campo, no que seria um incidente de sanidade mental, é para se efetivamente se discutir se aquele cidadão ele deverá ser submetido a uma sanção penal ou uma medida de segurança. Imaginemos no campo de que essa perícia que eu não a vi, Maximiliano, eu não a vi, tinha dito lá, o perito tinha dito, olha, o cidadão aqui, ele é inimputável. Ele não pode sofrer sanção penal e nem poderia sofrer o que chamaria o sistema vicariante de sanção penal ou medida de segurança ao bel prazer do julgador. Ele é inimputável. Eu fico imaginando se o louco, efetivamente, o doido, dizer, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar não, essa perícia não, então vou revogar. A partir de agora você vai sofrer sanção penal, porque você não tem condições de pagar a perícia, os honorários do perito. É muito grave isso, se torna a ser engraçado, e eu não vou dizer, por questões de ética, o nome do juiz, é lá da Vara da Violência Doméstica lá de Parnamirim, questões de ética, não vamos fazer isso, né? É muito grave isso, e quanto tem tornado o caminho no processo penal brasileiro. E aí, a partir da teoria, criou-se esses estratagemas do processo penal de se exigir a execução penal de um cidadão que ainda guarda recurso, sob o prisma de que existe isso geraria um sentimento de impunidade na sociedade. E quem disse que juiz, ou ministro, ou desembargador tem que se preocupar com os anseios da sociedade? Eu estava hoje na audiência, por isso da minha ausência hoje com você, e um juiz atendeu o telefone no meio da audiência, e era um repórter do G1, querendo fazer uma matéria com ele. Ele disse, amigo, eu sou juiz, eu não dou entrevista. Achei isso espetacular, porque é isso que nós esperamos de juiz. O professor Auri Lopes tem um artigo espetacular que ele fala que o juiz ele tem que ser ignorante das provas do processo. As provas do processo têm que aflorar para o juiz através da acusação e da defesa. Mas nós vivemos um momento da juizite inquisitorial. Um ativismo maquiado, um ativismo judicial maquiado de um Estado punitivista a todo custo e a todo modo. E isso é grave. É a própria falência do direito da ampla defesa do contraditório. Quem elabora na área criminal ao lado da defesa tem visto horrores no dia a dia. Nós tivemos uma audiência também essa semana, do qual a magistrada, e eu não vou dizer por questões de ética o nome dela, mas vou dizer qual é a vara, 16ª Vara Criminal. Ao passo que a defesa interpelava uma testemunha da acusação, a juíza era uma pergunta e era uma interferência. Ele já falou isso? Não, excelência, não falou, está anotado aqui. Não, ele falou porque eu anotei. Disse, não, mas eu também anotei, excelência. Duvido. Está anotado, excelência, não falou. Está indeferido. Tá bom, excelência. Próxima pergunta, posso perguntar? Pode. Próxima pergunta. Doutor, o senhor está querendo fazer joguinho? Olha, eu tenho um cidadão
está sentado na condição de réu ali, que se a coisa não for devidamente apurada, as testemunhas não forem trazer a baila mais próximo do que seria a verdade real, porque isso é uma utopia, não se existe verdade real no processo penal, o cidadão vai levar uma guinada ali de 9, 10 anos, e muitas vezes na condição de inocente, como seria o caso em apreço. Se fosse ater ao sistema prisional, se fosse ater... Está escrito já. Se nós formos ater o sistema prisional, e aí seria um outro campo de preocupação, e muito bem lembrado de você, existe o ministro Fachin declarou o estado funcional das coisas, fazendo menção ao sistema prisional brasileiro. Sistema prisional brasileiro. Ou seja, foi obrigado que a Suprema Corte se debruce e diga: o sistema prisional brasileiro, o tratamento dado no processo de execução penal é inconstitucional. É inconstitucional. Mas as pessoas têm sido devidamente conduzidas quando otorgadas com uma pecha condenatória. E eu costumo dizer, em sala de aula, que para mim a pena de prisão ou a pena privativa de liberdade é o que menos importa de todos os efeitos suportados por uma sentença penal. O cidadão sucumbiu ao seu processo de cidadania, porque vai passar muito tempo sem poder votar e ser votado, e aí não sei até hoje porque se guinar num processo, numa sentença condenatória, e mais, inclusive numa ação civil de improbidade administrativa, signar um processo de cidadania, retirar do cidadão o direito de votar e ser votado. Perda da função pública, ou seja, se o cidadão detém uma função pública que seja via concurso, ele vai ter que novamente, depois de cumprida a pena, depois de se submeter ao processo de primariedade, aí que ele vai poder fazer concurso e, se passar, reassumir uma função pública. Mas é muito fácil de passar no concurso público. São certos efeitos na sentença penal que, se nós pararmos para pensar, é extremamente vil e atenta contra a dignidade da pessoa humana. E nós vivemos com a utopia de que a execução penal no Brasil tem como você costuma dizer, um fetiche do processo de ressocialização. Que ressocialização? Você não pode votar, não pode ser votado, você perde a sua função pública, é condenado a ressarcir o erário, e nesse ponto eu concordo, mas eu discordo quando se atenta a princípios que nos custou muito caro e à base de muito sangue. Hoje, os que quiserem se aventurar pela advocacia têm que estar preparado psicologicamente, porque tem sido muito difícil e tem sido muito caro se exercitar o direito da ampla defesa contraditória. A Suprema Corte se debruça naquele processo de se exigir a execução penal. Logo, ainda que provisoriamente, antes do trânsito em julgado, se debruçou sobre a DC 43 e 44, e aí inúmeras instituições, órgãos não governamentais, Abracrim, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. No Brasil, nós tivemos que instituir um Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Ou seja, você tem que defender o que já deveria ser defensável. E essas entidades, essas instituições, foram na condição de amicus curiae promover a quebra desse entendimento vil por parte da Suprema Corte, porque dá-se o tratamento que se dá ao processo civil. O processo penal não pode ser comparado com o processo civil. Nós estamos trabalhando liberdades, vidas. E nós vimos horrores quando, da discussão desse processo de exigência do cumprimento da pena executória, nós vimos coisas horripilantes, ministros trabalhando dados percentuais de que tantos recursos extraordinários teriam sido providos, tantos recursos especiais teriam sido providos. Isso geraria uma sensação de impunidade, porque no Brasil só
tem direito à defesa quem tem dinheiro, ou seja, seriam as caixas que poderiam exercitar esse direito de defesa nos tribunais superiores. E não é bem assim. Imaginemos que, agora em 2016, foi reconhecido pelo STJ o princípio da insignificância em um de seus julgados, em alguns precedentes, no furto qualificado, através de um habeas corpus da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A questão do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas foi preso, mas manejado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, as matérias mais relevantes são produzidas pela Defensoria Pública, pelas defensorias públicas dessa nau republicana. Então, é um momento dos senhores, enquanto operadores do direito, cientistas jurídicos, acadêmicos, ou sei lá qual a titulação que os senhores a incorporem, é necessário que façam essa vigência temporal nessa discussão e não se afobem ou se reverberem com os anseios sociais. Deixa as emoções sociais daquela cortina para fora. Aqui nós estamos discutindo direitos, estamos discutindo princípios, estamos discutindo de que tem que ser respeitado tratados que discutem direitos humanos e o Estado brasileiro é signatário, como é o Pacto de São José da Costa Rica. O Estado brasileiro é signatário. Em seu artigo 7º e 8º, estamos discutindo garantias judiciais, liberdades, e não tem sido respeitado. A presunção de inocência, ela sofreu um arrebite, um arrepio com essa exigência do cumprimento de pena. E agora vamos falar no nosso campo em loco, aqui nessa federação chamada Rio Grande do Norte. Há 2 meses atrás, Quaresma, nós manejamos uma revisão criminal no ano de 2014, de que um padrasto teria sido inicialmente acusado pela sua enteada de cometer abuso sexual, ou seja, estuprá-la. Ele foi denunciado, ele foi condenado a 9 anos, pena privativa de liberdade, regime inicial fechado. Nós entramos com apelação criminal. O tribunal manteve e não reconheceu, não foi provido nossa apelação criminal, manteve a condenação do 1º grau. Nós manejamos recurso especial, não foi provido recurso especial, que já subiu via agravo de instrumento, porque senão não subiria, que é outra coisa terrível que existe no processo penal. Não é nem um processo penal como um todo, porque a natureza dos recursos independe da natureza processual, mas que parece que há um despacho pronto e acabado nos tribunais. Você entrou com um recurso especial, súmula 7, direto, sem agravo. Eu tenho só um também. Se for extraordinário, aplique-se o regimento, também não só porque está querendo revolver a matéria e não é cabível nos tribunais. Mas quem disse que está se revolvendo a matéria? Estamos discutindo especificamente as alíneas do 102, no caso do recurso extraordinário, e as alíneas do 105, no caso do recurso especial. Mas, enfim, foi manejado esse recurso especial, foi não provido o recurso especial, e aí o que aconteceu? Transita em julgado, se inicia o cumprimento de pena, e esse cidadão passou alguns meses na cadeia, e aí nós manejamos uma revisão criminal, fizemos audiência de justificação. Essa moça que à época o acusava de ter sido vítima de estupro, ela em juízo disse e relatou à magistrada da audiência de justificação de que não tinha sofrido nenhum tipo de abuso, mas que naquele momento ofertou essa denúncia contra o seu padrasto para que ela pudesse ter um namoro com um cidadão que o padrasto brigava e a impedia. A nossa revisão criminal liminarmente suspendeu os efeitos da sentença, ele sai da cadeia e no mérito foi provida a revisão criminal.
ou seja, até pós o trânsito julgado, ainda pode se discutir a inocência. Ainda que digam que existe a presunção da culpabilidade ou a culpabilidade propriamente dita quando o trânsito é julgado. Mas esse é um exemplo claríssimo. Então nós não podemos mitigar o exercício de se defender ou o exercício recursal sob pena de que há um punitivismo exigido pela sociedade ou então há uma sensação de impunidade posta pela sociedade. Essa sensação de impunidade não pode se ter dentro do processo penal. A sensação de impunidade da sociedade ela tem que ser exigida de outra forma, desde o momento de se votar, e se exigir não exclusivamente do judiciário, ou se exigir da falência recursal de que o cidadão tem direito. A violência é um processo endógeno, sistêmico, e que passa por outros vieses que não dos termos recursais ou desse revanchismo que se exige hoje dos tribunais e que são efetivamente pautadas essas discussões e as pessoas têm sucumbido ao cárcere. Senhores, não se pode confundir processo penal com processo civil. Não se pode relativizar princípios constitucionais. Não se pode sucumbir um texto constitucional por interpretação ao bel prazer, sob pena de uma insegurança jurídica descomunal. O que eu espero dos senhores, que em algum momento deverão pagar alguma disciplina, ou que em algum momento deverá se encontrar comigo nos tribunais, é de que não abram mão disso. Não abram mão disso. O Estado, para se punir, ele tem que se garantir bem, sob pena de gerenciar uma nulidade ou de se colocar um inocente, enclausurado, constrito em uma jaula chamada sistema prisional. Bem, senhores, e com essas palavras eu encerro, agradeço a presença de todos vocês, eu encerro a minha fala de hoje sobre os desafios do processo penal e a penumbra que vive o processo penal brasileiro. Muito obrigado e boa noite. Professor Fernando Braga, muito obrigado pelas palavras e convidamos para proferir a próxima palestra com o tema Tribunal do Júri, Dr. Écio Quaresma, advogado criminalista, especialista em ciências penais, pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Boa noite, senhoras e senhores. Porreta? Aqui, sou nada disso não, sou um Réris Quaresma, contador de causa. Aquilo ali é o nosso canal no YouTube, que o que eu vou contar para vocês, boa parte está ali. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Léo Bastos pelo convite, doutor Tiago por ter dividido conosco, e é difícil falar depois dessas sumidades, mas como eu sou contador de causa e muito cara de pau, não tem muita vergonha não fica vexado. O Antônio Carlos, que é o nosso mestre de cerimônia, ao Aureliano, que é um colega nosso advogado, ao Felipe, ao doutor Alipe, Matheus e o Richardson, e esse cabra aqui é um irmão de barriga diferente da minha mãe, de pai diferente também, que é o Braga, que eu conheço já há algum tempo, não sei se alguém pulou cerca aí, mas é um caboclo que eu conheço já há algum tempo, que se tornou-se meu irmão. Eu tenho muito mais afinidade com ele do que meus irmãos consanguíneos. E eu vim cá prosear para vocês um trem chamado Tribunal do Júri. E eu não sei falar sentado, doutor. Eu sou cara de tribuna, não tem jeito de falar com os glúteos pregados na cadeira. Quem que calça para sentar lá no Tribunal do Júri? Quem pratica homicídio, tentativa de homicídio, induzimento, instigação, suicídio, aborto e infanticídio. 5 tipos penais que, num patamar constitucional, nós temos a instituição do Tribunal do Júri. Esse negócio aí que vocês falaram tudo, isso tudo é letra morta. Porque praticar um homicídio quadruplamente qualificado contra um trem chamado princípio de presunção de inocência. Essa bagaça não existe mais. Eu tenho uma dicotomia. Quando está certo é escrito, quando está errado é escrevido. Na Constituição